Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Essa semana começamos a falar sobre um conteúdo novo, que é o conteúdo de sequências e séries. Então, primeiro vamos começar falando o que é uma sequência, né? Uma sequência para a gente é nada mais nada menos que uma função que sai dos naturais. No caso aqui, eu vou considerar os naturais menos o zero, porque a referência que eu estou usando, ele passa a contar os termos da sequência a partir de um. Então, vamos considerar os naturais menos o zero, chegando nos reais, tá? É isso. E aí, bom, a sua função, ela vai pegar cada n e vai levar no f de n, né? Cada n vai ser levado no seu f de n. Porém, existe uma notação, né, que é bem mais comum para a gente representar a imagem, né, dessa função, que serão os termos da nossa sequência. E para isso, né, a gente utiliza isso daqui, né? Para cada n aqui dos naturais menos o zero, a gente vai chamar de an igual a f de n, tá? Então, por exemplo, o que que é o nosso primeiro termo da sequência? É o f de 1. E o segundo termo é o f de 2. E assim por diante. Bom, ao invés de você representar a sequência como imagem dessa função, é bem mais comum aparecer escrito como an. Aí você coloca aqui embaixo onde percorre esse n, né? Que no nosso caso aqui é nos naturais menos o zero, tá? Ou você pode representar simplesmente, né, dessa forma aqui, colocando por extenso e depois acrescentando três pontinhos para dar essa ideia de que vai continuar de maneira indefinida. Muito bem. Então vamos agora para o nosso primeiro exemplo, que a gente vai começar de um jeito bem tranquilo aqui, e é o seguinte, vamos pegar aqui, ó, f saindo dos naturais menos o zero, chegando no 1, tá? Dado pelo seguinte, f de n é igual a n mais 1. Então, nesse caso, né, a gente percebe que o nosso primeiro termo da sequência vai ser f de 1, é 1 mais 1, é 2. O segundo termo vai ser o quê? F de 2, que é 2 mais 1, é igual a 3. E assim por diante, né? Então, nesse caso, a gente vê, né, que a nossa sequência, ela é uma sequência que começa no 2 e continua somando 1, né, a cada termo anterior, né, para obter o termo seguinte. Então, vai ser 2, 3, 4, 5, n mais 1 e assim por diante. Muito bem. Então, até esse momento, né, a gente vê que a definição de sequência não tem muito segredo, né, que é uma função. Bom, uma pergunta que pode ocorrer, né, é o seguinte, né, essa sequência, ela pode dar alguma coisa ou não, né? No sentido de que, olha, se a gente pensar como função, o que acontece quando o n vai para infinito, né? Então, faz sentido a gente pensar o que que acontece, né? Quando a gente tem o limite com n indo para infinito dos termos da sequência, que é a mesma coisa, né? O limite de n indo para infinito da imagem da sua função, tá? Então aqui a gente vai cunhar uma notação, né?
Caso esse limite exista, caso o limite exista, o que que significa o limite existir? Caso o limite dê um número, né? Não dê algo como infinito ou menos infinito, né? Caso ele exista, a gente diz que a sequência é convergente. E caso não exista, a gente diz que a sequência é divergente. Dadas essas nomenclaturas, vamos fazer o seguinte, né? Se a gente pegar o exemplo anterior, né, e aplicar o limite, então o que que acontece, né? Então, limite de n tendendo ao infinito, né? O termo geral do exemplo anterior é o que, né? É n mais um, né? Então, é limite. Isso aqui claramente, né, vai para mais infinito, tá? Então, nesse caso, essa sequência ela é divergente, tá? Então, a sequência onde a n é n mais um é divergente ou diverge. Porém, se a gente considerar agora esse outro exemplo, né? Se a gente pegar a n igual a um sobre n, tá? Essa sequência é o quê, né? Ela é dada pelos seguintes termos, né? Um meio, um terço, um quarto, um quinto, certo? Aí o que que acontece no limite, né? Então, quando a gente aplica o limite para n tendendo a infinito, de um sobre n, aí essa sequência ela converge para zero. Tá? Por quê? Porque conforme vai aumentando aqui o valor de n, a fração ela vai ficando cada vez menor e se aproximando de zero. Aí se você, né, for uma pessoa um pouco mais exigente, né, e quiser demonstrar isso usando a noção de limite, basta fazer o seguinte, né, para cada número que você pega maior do que zero, sempre vai existir, né, uma fração um sobre algum número natural que vai ser menor que esse número aqui, tá? E, tipo, é só você considerar, né, um número natural que é maior do que essa fração aqui, tá? E isso você consegue, porque o conjunto de números naturais é infinito, né? É infinito de maneira positiva, né? Então, beleza. Muito bem. Então, uma vez que a gente definiu o que que é uma sequência, né? A gente agora vai definir o que que é a série de uma sequência dada, né? Que a série vai ser nada mais nada menos e a gente somar todos os elementos da sequência, tá? Então, uma série para a gente, dada uma sequência, né? Então, uma vez que você deu uma sequência, a série, né? A gente vai definir a série numérica ou simplesmente uma série. Vai ser o quê, né? Vai ser a soma de todos os seus termos. Eu não consigo desenhar infinito sem colocar as duas bolinhas aqui, tá? Por exemplo, se a gente pegar a nossa sequência, né? Como sendo essa daqui, então a série dela a gente pode escrever assim. E isso significa o quê? É um mais meio, mais um terço, mais um quarto, e assim por diante. Beleza? Bom,
Mas uma pergunta pode surgir. É o seguinte: se essa soma vai dar um número ou não, tá? É, então, aqui a gente vai começar a determinar critérios, né, para ver se essa soma existe ou não. Bom, se caso a soma existir, a gente vai dizer que a série é convergente, tá? Caso contrário, a gente diz que ela é divergente. Bom, antes de eu falar isso, a gente pode, a partir de uma série, criar uma sequência de somas parciais, para a gente definir esse termo de convergência, né? Porque a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma série, tá? Então considere essa série aqui, e aí eu vou criar uma sequência da seguinte forma: eu vou chamar de S1, primeiro termo da sequência, que eu vou chamar de A1. S2 é o segundo termo da sequência, que é a soma dos dois primeiros termos da série, né? S3, a soma dos três primeiros termos. E se eu pegar o meu termo Sn, vai ser o quê? Vai ser a soma dos n primeiros termos da nossa série, tá? Hum. Então, beleza, né? Então, construímos, né, essa sequência aqui, e ela é conhecida como sequência das somas parciais da série, tá? Eu não vou escrever isso aqui não, tipo sequência, a sequência das somas parciais da série, tá bom? Aí, o que que acontece, ó? Caso essa sequência for convergente, o que que acontece? O que que essa sequência ser convergente, ó? Tá? Vamos fazer o seguinte, ó. É... E essa sequência é convergente? Então, existe o limite, né? Então, o limite de n tendendo ao infinito de Sn vai ser alguma coisa que eu vou chamar de S, tá? E o que que é o limite disso? Quando você manda o n para infinito, você está somando, é como se você estivesse somando os infinitos termos da sua série, né? Então, o limite é a mesma coisa da série, tá? O limite é a mesma coisa da série. Então, se caso o limite for igual a S, então a série vai ser igual a S também, tá? Então, se caso a sequência de somas parciais for convergente, a gente diz que a série é convergente também. Caso contrário, se caso a sequência de somas parciais for divergente, então a gente diz que a série é divergente também. Bom, então, em resumo, né, é o seguinte: a gente diz que a série é convergente se a soma existir, né? Existir no formato de um número, né? Porque infinito, mais infinito, menos infinito não é número. E pode ser que a série também seja coisa meio estranha também, né? Que não vá para infinito mais e nem para menos infinito, mas a soma você não sabe também, né? Então aí diverge. Ou seja, se não for um número, é divergente. Beleza. Bom, aí a gente tem o seguinte, vamos considerar aqui esse exemplo, e esse aqui, ó. Vamos considerar essa série aqui. E foi uma série que a gente acabou de ver agora, né? Que é um meio, um terço, mais um quarto, né? E assim vai, né? Aí, vamos lá.
pergunta é o seguinte, né? Como é que a gente faz para verificar, né, se essa soma de fato faz sentido, se existe ou não, né? Bom, a gente pode fazer o seguinte, um bom começo, né, é tentar construir a única coisa que a gente tem, né, são as somas parciais, né, que é a sequência de soma parcial e ver se esse negócio, se a sequência converge ou não. Aí você pode fazer o seguinte, você pode usar o seguinte truque, né? A gente vai fazer assim, ó, vamos construir os termos com relação ao índice sendo potências de 2. Então, por exemplo, eu vou construir esse cara aqui, 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 tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou mostrar que esse limite, que essa série, ela diverge, tá? Então, mesmo eu olhando somente para esses elementos aqui da nossa sequência de somas parciais, se tipo, se esse negócio aqui para cada potência de 2 continuar crescendo, então a série ela vai para mais infinito, sabe? Porque não tem jeito. Para cada n que você pegar, natural, sempre vai existir uma potência de 2 maior do que esse n. Então, por exemplo, ó, você quer olhar o enésimo termo da sua sequência. Tá, tipo, se você pegar o 2 elevado a n, é maior do que esse n, com certeza. E se esse cara aqui, ele tá crescendo, então a série, ela, tipo, então a soma, ela vai sempre estar crescendo também, tá? Então aqui é o seguinte, o S1, né, que é o 2 elevado a zero, vai ser o próprio A1, né? Que é o 1, tá? Então aqui é 1. S2 é o quê? É 1 mais meio, tá? E 1 mais meio, note que é maior do que 1. Então já deu uma, uma crescidinha aí. Se eu pegar agora o S4, né? Que é o 2 elevado ao quadrado, né? Então o que que a gente vai ter? A gente vai ter 1 mais meio mais um terço mais um quarto. Isso aqui é maior que 1 mais meio mais. No lugar de um terço, eu vou colocar um quarto, né? Um quarto é menor que um terço, né? Então, essa soma aqui da direita, ela acaba perdendo para a soma da esquerda, né? Aí, quando eu junto tudo, né? Isso aqui com isso aqui dá meio. Então, vai dar mais meio, e é um meio com meio, 2. Ó, cresceu mais um pouco, tá? E assim por diante, né? Se a gente pegar agora o S à oitava, a gente vai ver que isso daqui vai, repetindo a mesma coisa, vai dar um mais meio, que é igual a 2 mais meio. Ó, que já dá um pouco, já dá maior que 2 também, certo? Então, no final das contas, né, a gente vai perceber que S2 elevado a n vai ser maior ou igual a n menos um se n é par e S2 elevado a n é maior ou igual a n menos 2 mais meio se n é ímpar. Certo? Então, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é o seguinte, que é, esses termos gerais aqui, né, dessa sequência, sempre estão crescendo, né? Porque esses valores aqui, eles sempre estão crescendo. Então, quando você aplica o limite,
do n indo para infinito, de S2N, isso aqui vai para infinito também, tá? E, consequentemente, né, limite de Sn para n indo para infinito é infinito também, né? Porque o que está acontecendo? É para cada n, você consegue um 2 elevado a n, né? Que é maior que esse cara, né? Então, se o de cima vai para infinito, o de baixo tem que ir para infinito também, né? Na verdade, é o contrário, né? A cada 2n, eu consigo um cara aqui maior, né? Eu posso colocar assim, ó, k, né? Na verdade, eu acho que fica melhor assim, ó. Vamos colocar assim, ó, S. Vou até mudar de cor aqui, ó, para dar um destaque, ó. Então, vamos colocar um verdinho aqui, ó. Então, limite. Se isso aqui vai para infinito, esse limite aqui vai para infinito também. Por quê? Porque para cada n eu vou ter 2n. Para cada n eu vou ter 2n. E eu sempre posso escolher um k maior que 2n, né? Então, se deixa eu ver se faz sentido o que eu falei aqui. Faz, porque o que que acontece, ó? Eu posso escolher um k que está aqui e o meu s, 2 elevado a n, vai ser menor que o sk, certo? Se o meu k é maior que 2 elevado a n, a soma desses caras aqui é menor que essa soma, né? Porque vai ter mais termos em sk. Então, se esse aqui vai para infinito, esse aqui tem que ir para infinito também, né? Porque está acima. Ufa, escapei de uma aí. Não, às vezes é só parar, respirar um pouquinho, né? E que sai. Beleza. Então, qual- quais foram as lições, né, que a gente tira disso daqui? Primeira, essa série diverge, tá? E essa série, ela tem um nome engraçado, que apesar dela ser divergente, ela é conhecida como série harmônica. Então, essa aqui é a nossa série harmônica. E outra lição, é bem complicado, né? A gente bem trabalhoso, vamos assim dizer, né? A gente usar a definição de sequências de somas parciais para a gente verificar se uma série é convergente ou não, né? Então, o que a gente vai fazer agora, né, é tentar listar, né, alguns critérios, né, de convergência para séries, né, e dão menos trabalho que isso. Então, o primeiro que a gente vai ver é conhecido como critério da divergência, né? Porque o que que acontece? Agora é a parte que a gente vai correr um pouco, senão isso aqui vai levar umas 4 horas, né? Eu dar uma atenção especial ali, né? Bom, teorema. Eu já vou colocar o teorema com demonstração, hein? Olha aí. Então, tem que mudar o nome de resumão para alguma outra coisa, né? Eu sempre falo isso, né? E sempre mantém o nome, né? Mas enfim, vocês vão ver eu reclamar disso a todo sempre. Então, beleza. A gente tem esse teorema, né, que diz o seguinte, né? Se a série é convergente, então o limite é zero, né? E a demonstração, ela é bem tranquila, né? Que basta você dar um jeito, né, de separar o AN, né? Que como é que você faz isso? Você pega SN menos SN menos um, né? Aí isso dá N, quando você aplica o limite, como esse limite aqui de cá, ele vai para para S, né? E o outro também. E não importa se aqui é N, se aqui é N menos um. Aí você subtrai e dá zero. Bom, beleza, mas aí, ok. O que vai ser interessante, na verdade, vai ser uma consequência desse teorema, né? E seria o que a gente chama de a contrapositiva desse teorema, né? E é o que, né? E logicamente, né? Esse teorema ele é equivalente à seguinte informação.
a seguinte afirmação, melhor dizendo, né? Se, vou pegar aqui, que é o famoso critério da divergência, né? Que é o quê, né? Dado uma série, se o limite é diferente de zero, então a série diverge, tá? Então, já é um critério bem rápido, assim, para a gente já descartar, né? De uma vez se a série converge, né? Então, com isso, né? A gente consegue resolver algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, se você pegar essa série aqui e n quadrado dividido por 5 n quadrado mais 4, a gente consegue mostrar que essa série é divergente. Como? Bom, pega o limite desse negócio aqui. Como é que a gente resolve o limite disso? Bom, divide em cima e embaixo pelo n de maior potência, né? Então, vai ser n quadrado, 5 n quadrado mais 4 n quadrado, né? Então, em cima vai dar 1. Ah, tá, faltou o limite aqui. Bom, aí eu coloco o limite já já, tá? Então, faltou um limite aqui. Limite de n tendendo ao infinito. Limite de n tendendo ao infinito. 1 dividido por... Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4 dividido por n quadrado, né? Quando você manda n para o infinito, isso aqui dá zero, então vai dar 1/5, que é diferente de zero. Então, pelo critério da divergência, a série diverge. Tá? Ok. Bom, aí a gente viu um tipo de série bem especial, né? Que são as séries geométricas, né? E elas são séries que possuem essa forma aqui, né? E ela tem um A, um R, n-1, n igual a 1 até infinito, né? Então, essa série, ela é dada pela seguinte forma, né? Esse A, ele é uma constante, né? Então, tipo, vai ficar... Esse A sempre vai ficar paradinho, bonitinho, né? E vamos começar a nossa contagem, né? Então, para n igual a 1, a potência que vai dar zero, né? Então vai dar A, né? Aí o próximo, para n igual a 2, a potência vai dar 1. Então vai ficar AR. Aí o próximo AR quadrado, AR ao cubo e assim por diante, tá? Muito bem. E aí, o que que acontece, né? A gente fez uma proposição, né? E aí tá os detalhes também no texto, né? Tudo, né? Que ela é bem bonitinha também de se demonstrar também, né? E é o seguinte, que essa série ela é muito bem comportada, né? Então a gente tem um critério bem claro, né? Para quais valores, né, de R ela é convergente ou não, né? Esse R aqui, a gente costuma falar que ele é a razão também, né? A razão da PG, né, no caso, né? Porque isso aqui é aquela tal da soma infinita dos termos de uma PG, né? Então esse aqui é o que a gente chama de razão. E aí é o seguinte, né? Dado uma série geométrica, se ela só vai ser convergente se o R ele é maior que -1 e menor que 1, tá? E ela é tão comportadinha, tão bonitinha, que a gente consegue até saber quanto que dá essa soma. E dá exatamente isso aqui, tá? Então, tem um último exemplo que eu fiz aqui que foi interessante, que eu acabei me confundindo todo na aula, porque eu fui no freestyle e esqueci de colocar o n-1 e me bananei todo. Mas agora isso não vai acontecer, né? Já tô mais esperto. Mas beleza. Aí o que que acontece? Ó, vamos lá. A gente pode pegar, por exemplo, esse exemplo aqui, né, dessa dízima periódica,
e tentar transformar ela numa fração, né? Aí você observa o seguinte, né? Que essa dízima, ela é o quê, né? É 2,3 mais 17 dividido por quanto, né? Por 10 ao cubo, né? Porque eu tô aqui na casa dos milésimos, né? Aí agora mais 17, então... Aí, beleza, aqui eu andei até 3, aqui eu vou andar 4, 5, né? Então, 3 a quinta, 17, 10 a sétima, e assim por diante, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou me preocupar com isso daqui. Isso daqui me dá uma série geométrica, tá? É, de que forma? Da seguinte forma, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. É 17. Esse aqui vai ser o nosso primeiro termo, né? O nosso A, tá? Lá de cima. Aqui faltou. Depois eu tenho que corrigir isso no texto, né? Faltou o nosso Azinho aqui, tá? É que se bem que o A você pode arrancar ele para fora depois. Mas na demonstração eu uso o A, então tem o A sim. Tá? Ok. Então aqui é o seguinte. Isso. Ah, tá. E uma vez que você. Bom, se você isola o 17 dividido por 10 ao cubo, o que que sobra aqui? Sobra. Vamos fazer essa 17, 10 ao cubo. Sobra o quê? Sobra um aqui no primeiro. Sobra um sobre 10 ao quadrado, mais um sobre 10. Ah, tá. Aqui é o quadrado para dar 5 e aqui é a quarta, né? E aí o próximo vai ser o quê? Vai ser 7, 8, 9, né? Aí se eu tiro 3, vai ser 6. 4. Não, peraí. 2, 4. Peraí, 7, 8, 9, né? Então vai ser. Acho que é isso mesmo, é 6. É 6, né? É isso mesmo. Bom, enfim, temos o seguinte, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. N-1, certo? Não, sim, porque vai fazer sentido isso mesmo, porque olha só, variando de 1 até infinito. Quando a gente tem o termo 4, né? Que vai ser o 17 dividido por 10 elevado à nona, aí vai dar realmente isso, né? Porque vai dar 4 menos um 3, 2 vezes 3 6, soma com esse dá 9. Ok, e aí como é que a gente resolve isso? É da seguinte forma, ó. Então, vai ser 17, né? Ah, o que é o nosso A, né? 17 dividido por 10 ao cubo, dividido por 1 menos a razão, né? A razão é 1 menos 10 ao cubo. Desculpa, ao quadrado. E aí, quando você realiza essa conta, isso aqui tudo vai dar 17 por 990. E aí falta somar com esse 2,3, né? Só que esse 2,3, ele é 23 dividido por 10. E aí, isso daqui vai dar isso daqui. Aí você pode até tirar a prova, né? E dividir na calculadora para ver se realmente dá essa dízima. E vai dar sim. Eu já testei. Muito bem. Além desse teste, né? Na verdade, não foi um teste nenhum, isso aí, minto, né? Foi. A gente viu um tipo especial de série, né? Que são as séries geométricas. Agora, a gente vai partir para alguns testes.
para, dada uma série que se enquadra naquelas condições, determinar a convergência dela ou não, né? Então, o primeiro teste que a gente viu, e foi o único por sinal, até este momento, é o teste da integral. E é um teste que eu acho mais legal dos que a gente vai ver daqui para frente. E ele diz basicamente o seguinte: você vai construir, né? Vamos fazer o seguinte, ó, você tem dado pega uma série, uma série, certo? Pega o termo geral dessa série, que é essa sequência aqui. A gente viu o quê? Que o termo geral, que a sequência, ela é uma função que sai dos naturais menos o zero e chega nos reais de forma que a imagem, né, é o termo da função. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai considerar agora uma função, só que ao invés de sair dos naturais menos o zero, a gente vai fazer com que ela saia de um intervalo dos números reais, né, fechado em um até mais infinito. Tá? Então, meio que a gente está preenchendo, né, essa função com valores reais. Tá? Ou você pode imaginar o seguinte, que eu estou pegando uma função dentro com domínio agora dentro dos reais, né, de maneira que quando eu olho para os naturais, dá exatamente a minha sequência. Tá? Então, beleza. E o que mais que eu preciso que aconteça, né? Eu quero que essa função ela seja contínua, quero que seja positiva e decrescente. Onde? Onde ela faz sentido, né? Que é no seu domínio. Decres... A gente falando que é decrescente isso aqui. Em... Bom, aí, beleza. Bom, e aí temos o nosso critério da integral, né? Que ele vai dizer o seguinte, que a série é convergente se e somente se a integral indefinida, né, de um até infinito, de f de x converge. Ou seja, essa integral, ela é igual a um número, né? E se é um c e somente c, significa o quê, né? Que você pode ler de duas maneiras. Ou a série converge se e somente... Ou a série converge é o mesmo de dizer que a integral converge, ou a série diverge é o mesmo de dizer que a integral diverge também. Tá? E o que é interessante, que a gente consegue justificar isso aqui com dois desenhos, que é o seguinte, eu vou considerar dois desenhos aqui. Então, vamos começar desenhando a nossa função positiva, contínua e decrescente. Então, ela vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. E ela é contínua, ok? Não tem nenhuma quebra. Ela é positiva porque ela está acima do eixo x. E decrescente, né? Porque ela cai, tá?
Muito bem. Aí, é, vamos agora. Ah, e ela parte de um, né? Então, vamos supor que o um ele tá aqui. Então, beleza. Como é que a gente verifica a convergência dela? Usando o teste da integral. É o seguinte, ó. O um ele vai ser levado no primeiro termo da sequência, né? Que vai ser o f de um, que é o nosso A1. Então, eu posso colocar o A1 nessa altura. E outra coisa que a gente verifica é o seguinte, que essa base aqui, a distância de 0 até um é um, né? Então, se eu calcular a área desse retângulo, vai dar exatamente A1, tá? Ok. Aí, eu vou pegar agora o próximo termo, que é o 2, e vou olhar onde bate o 2 aqui na nossa função. A altura desse 2 aqui é o A2, tá? E como a base aqui vale um também, então esse retângulo ele vai ter área A2. E assim por diante, né? Eu posso pegar o próximo termo aqui, que é o terceiro, aí ele vai bater aqui na altura A3, né? Por que A3? Porque A3 é o f de 3, né? E aí temos o quê? Que esse retângulo ele vai ter área também A3, né? Por quê? Porque a base vale um e a altura vale 3. E beleza. E assim por diante. Aí o que que acontece, né? Lembrando, né, que a integral ela calcula a área debaixo do gráfico. Então, se caso... Ah, e a gente tem essas sobrinhas aqui também, né? Então, uma coisa que a gente nota é o seguinte, que a área debaixo do gráfico ela é maior do que a soma dos termos da sequência, né? Então, se a área debaixo do gráfico existe, ou dá algum número, então a soma desses retângulos, né, que vai ser a soma dos elementos da sequência, também vai existir e vai ser menor ou igual, né, à área debaixo do gráfico. Então, o que é engraçado também nesse critério é o seguinte, que a gente consegue mostrar que a série converge, mas a gente não consegue dizer explicitamente quanto que ela vale. Tipo, ela converge e é só. E como é que a gente usa o mesmo critério, né, para justificar também a divergência? Aqui é o pulo do gato, né? É só onde você posiciona os seus retângulos. Porque ou você pode posicionar eles desse jeito, ou você pode posicionar eles dessa outra forma aqui. É, Então, aí eu posso pegar esse retângulo aqui, que é o A1. Agora eu vou pegar o 3. Eu posso pegar esse outro retângulo aqui, que é o A2, né? Porque ele tem a altura A2 aqui. Posso pegar esse outro retângulo aqui, que é o A3. Beleza, é a mesma coisa. A diferença é que eu passei a construir nesses retângulos um pouquinho mais à direita. Só que a soma da área desses retângulos, né, vai dar a minha série. E outra coisa que difere, né, é o seguinte, que a integral, né, a soma debaixo desse gráfico, ele tem um valor menor, né, do que a soma desses retângulos. Então, o que que acontece? Se essa integral diverge, ou seja, se a soma dá mais infinito, né, já que ela é positiva, não tem como dar um valor negativo, então ela empurra, né, a soma da área desses retângulos para cima. Então, isso vai divergir também, tá? Aí essa aqui é a justificativa. E aí, tem um exemplo, vamos dar um exemplinho, né? Bem interessante também, que é o seguinte, né? Essa série aqui, ela vai convergir
ou divergir? Bom, o que a gente faz para aplicar o critério da integral? É verificar se o termo geral, né, tem como ser feita uma função a partir dele, né, que se enquadra nessas três condições. Então, a gente vai começar transformando isso daqui nisso daqui, tá? E, e essa função, né, eu estou olhando ela saindo, né, do intervalo fechado em um, né, até mais infinito, né? Certo? Aí o que que acontece? Bom, primeira coisa, ela é contínua, não tem nenhum problema. E o que que seria uma justificativa bem rápida dessa continuidade? É o seguinte, aonde ela faz sentido, né? A gente não vai ter nenhum problema aqui no denominador, né? Porque uma que não tem como isso ser zero, né? Porque aqui embaixo é positivo. Mas no domínio não vai ser zero, então não tem nenhum problema aqui no denominador. E além disso, a gente tem o quê? Que ela é um quociente de funções contínuas, porque aqui em cima a gente pode considerar como sendo uma função constante um, que é contínua, e aqui embaixo a gente tem um polinômio, que é contínuo também, tá? Então, ela é contínua, ela é positiva, não tem a menor possibilidade disso aqui ser negativo. E aí resta verificar que se ela é decrescente, que também não é difícil, viu? Porque o que acontece? Para ser decrescente, eu tenho que pegar dois elementos, né? Um menor que o outro e mostrar que a f de x2 é menor que f de x1. Só que se x1 é menor que x2, então o quadrado também continua. Se eu somar um, também continua. E se eu inverter, né? E se eu colocar um sobre isso aqui, inverte, né? Aí vai ficar o quê? 1 sobre. Por essa desigualdade, né? A gente tem que um sobre x2 mais um é menor que um sobre. Isso daqui é o f de x2, esse aqui é o f de x1. Muito bem, então, condições satisfeitas. Agora é só aplicar um teste da integral, né? Então, bora lá. Aqui é o seguinte. Então, aplicando o nosso teste da integral, né? Então, vamos calcular aqui na integral de um até infinito de f de x dx, e vai ser igual à integral de um até infinito de um sobre x quadrado mais um dx. Isso daqui é limite de t tendendo a mais infinito de um até t um sobre x quadrado mais um dx. Bom, a primitiva disso daqui é o arctangente, né? Então, isso aqui é igual a limite de t tendendo a mais infinito. E caso arctangente de t aplicado em um t. Então, vai ser igual a limite de t indo para infinito arctangente de t menos arctangente de um. Bom, aí a gente tem o seguinte, né? Que a arctangente de um é π sobre 4, né? E agora, o que que dá o arctangente de t para quando t tende a infinito, né? Bom, aqui é só você lembrar, né? E o gráfico do arctangente, ele é algo assim, né? Que ele é limitado aqui em cima por π sobre 2 e aqui embaixo por menos π sobre 2. E aí ele vai tender aqui a essa assíntota e aqui embaixo a essa assíntota, né? Então, quando você manda o t para infinito, isso daqui ele vai para π sobre 2. Então, no fim das contas, você tem o quê, né? Que isso é
π sobre 2 menos π sobre 4, que é π sobre 4, né? E aqui vai dar 2, isso, π sobre 4. Muito bem, então dessa forma, né, a gente conclui, e de fato, né, essa série aqui ela é convergente, né, pelo critério da integral, porém a gente não sabe quanto que vale a soma, tá? Mas eu sei que isso aqui é um número. E quando você não sabe, você fala que é isso aqui mesmo, tá? Dá um nome para ele, uma letra, tal, enfim. Mas é um número. Beleza. E aí no finalzinho, né, a gente deu um critério bem esperto, né? E aí depois vocês confiram lá nas notas, né? Que é o seguinte: quando a gente tem séries que tem essa forma aqui, n igual a 1 até mais infinito, 1 sobre x elevado a p, olha só, é bem diferente da série harmônica, tá? Série harmônica não, desculpe, da série geométrica. Na verdade, a série harmônica ela cai num caso desse aqui, que é o caso em que o p é igual a 1. Então lá tem uma proposição, né, que usando o teste da integral, que a gente mostra que isso daqui é convergente, né? Converge só para p maior do que 1, tá? Então, por exemplo, se você tem essa série aqui, x ao quadrado, isso aqui converge. O que é engraçado, né? Porque só o fato de você colocar o quadrado, né? Já deixa convergente, né? Porque então essa daqui converge, né? E essa aqui diverge, pelo que a gente viu lá atrás. Beleza, gente? Então, por enquanto é isso. Semana que vem voltaremos aí com mais testes de verificação de convergência de séries. Se cuidem e até lá!